Olá, olá, minha maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao segundo episódio do Missão Constância, episódio Efeito Produtividade. Aqui eu trago estratégias que já funcionaram para mim, estratégias que vêm funcionando para mim e que podem funcionar para você também, para que você se torne uma pessoa realizadora, uma pessoa realizada, uma pessoa constante, que nunca mais para no meio do caminho e realiza todo e qualquer sonho que você tenha. Seja muito bem-vinda, eu sou a Marjorie Fencer, eu sou treinadora comportamental e mentora, e é um prazer estar aqui com você nesse período que nós vamos passar juntas. O episódio de hoje, a gente vai falar sobre o que pode estar roubando a sua produtividade. Será que hoje você tem clareza do que pode estar roubando a sua produtividade? E mais que isso, você já parou para pensar o que você perde sendo improdutiva? Bora lá? Produtividade é a relação de produção versus tempo. Isso mesmo, quanto você produz no menor tempo possível. Mas não é só isso. Ser produtivo por ser produtivo não leva para lugar nenhum. Você precisa ter clareza das suas metas para que aí sim você se torne uma pessoa mais produtiva. Não sei se você já assistiu o primeiro episódio dessa série, Missão Constância, mas corre lá e assiste, porque lá no primeiro episódio eu te passo os 6 pilares da produtividade. Vai ficar mais fácil de você entender exatamente o que é produtividade, essa relação de produtividade com meta, produtividade e constância dentro desses 6 pilares. Yes? Bora lá então! Como identificar o que pode estar roubando a sua produtividade? E para te dar o passo a passo, eu vou primeiro te contar 2 histórias. Eu tenho uma mentorada que há alguns anos atrás, ela olhou pra mim e ela falou assim: Marjorie, eu não sei o que tá acontecendo. Eu ando me perdendo um pouco, assim, em algumas coisas que eu ando fazendo. E eu pedi pra ela: então tá, me conta o que aconteceu. Ela disse assim: eu sou representante comercial. E o que acontece? Teve algumas situações em que eu cheguei mais cedo na loja do cliente, estacionei o carro na frente, tipo 12h30, e a loja abria 1h30. Em cidades menores, as lojas fecham no horário do meio-dia, 1h30. E daí o que acontece? Ela ficou ali naquela 1 horinha no celular, rodando Insta, Facebook, enfim, rodando redes sociais. E quando ela se deu conta que ela olhou no relógio, já eram 2h30 da tarde. E ali se foi o horário que ela tinha separado, o horário que ela tinha marcado com o cliente dela. Isso foi uma situação de uma mentorada. Eu tenho outra mentorada que ela olhou para mim e ela falou assim: Marjorie, eu ando muito cansada mesmo, assim, parece que meu sono não tá um sono legal e tudo mais. E eu questionei ela: ok, então diz pra mim, como que tá a tua rotina noturna? Qual é o teu ritual noturno pra ir pra cama dormir? Ela falou: eu deito entre 9h30 e 10 horas, certo? Um beijinho no meu marido dorme, às vezes ele assiste uma série, eu não gosto muito de assistir série, mas eu gosto de dar uma jogadinha no celular. Eu falei: ok, e quanto de tempo você joga no celular? E ela me disse assim: Marjorie, eu não tenho noção de quanto tempo é, mas normalmente eu durmo entre meia-noite e 30, 1h, às vezes 1h30 da manhã. Gente, o que aconteceu com essas duas mentoradas especificamente? Por que eu tô trazendo esses exemplos aqui para vocês? Porque elas não tinham nem clareza do que estava roubando a produtividade delas. E talvez nesse momento você possa estar se perguntando assim: ai, Marjorie, mas que absurdo, eu não passo 1h30 no celular, ou eu não jogo antes de dormir e não por tanto tempo. Ok, se não é isso que rouba a tua produtividade, o que é? Porque se você voltar lá no primeiro episódio aqui dessa série, você vai perceber que o sono é um dos pilares, é uma das coisas que potencializa a nossa produtividade, certo? E ali naquele momento, o que aconteceu? As duas não tinham consciência do quanto a produtividade diária delas estava sendo roubada a partir de ações que elas estavam tendo de forma automática. É basicamente isso. E olha que interessante. Eu pedi para as duas fazerem a mesma ferramenta que eu vou te ensinar daqui a pouquinho. E sabe qual foi o resultado? Consciência e clareza, mas mais que isso, consciência, clareza, junto com ação. Porque consciência por consciência não leva a lugar nenhum. A gente precisa da consciência mais uma ação para gerar um movimento e ter um resultado diferente. Eu preciso mudar as minhas ações no meu dia a dia para construir um resultado diferente. Afinal, Einstein já dizia que é loucura eu querer ter um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas.
Faz sentido isso para você? Então, já pega papel e caneta na mão, que nesse momento eu vou começar a te passar aí o que você precisa fazer para identificar o que pode estar roubando a sua. A ferramenta que eu vou te passar agora é uma ferramenta extremamente poderosa. É uma ferramenta que você pode no começo pensar assim, nossa, Marjorie, mas que chatinha de fazer. Só que ela traz resultados e respostas incríveis exatamente para você avaliar não só a sua produtividade, mas também o que vem roubando a sua produtividade. Olha que interessante, hoje grandes players no mercado usam essa ferramenta e os resultados são incríveis. Os meus mentorados, eu sempre aplico essa ferramenta. E a clareza que vem após o uso dela, gente, é fantástico, fantástico. Então bora lá, que agora eu vou te explicar, para que quando você termine esse vídeo aqui, terminou de assistir esse vídeo, já se organize para colocar ela em prática ainda hoje, talvez, ou amanhã de manhã, bem cedinho. Como é que você vai fazer? Você vai pegar uma folha A4, papel A4 e uma caneta. Você vai anotar o horário que você acorda. Exemplo, acorda às 5 da manhã, acorda às 5:30 da manhã, você vai colocar ali 5 horas, acordei. A partir do momento que você acordar, você vai colocar o seu celular despertar a cada 15 minutos. Isso mesmo, a cada 15 minutos. Acordou às 5 da manhã, acordou às 5:30 da manhã, às 6 da manhã, vai colocar então 6:15, 6:30, 6:45, 7 horas, a cada 15 minutos seu celular vai despertar. Quando o celular despertar, o que você vai fazer? Você vai parar o que você está fazendo e você vai anotar nesse papel exatamente o que você estava fazendo. Mas olha só que importante, um adendo aqui importantíssimo. Não vale você colocar assim, ó. Ah, eu estava no WhatsApp. Não, não é isso. Você estava no WhatsApp? Ok, mas o que você estava fazendo efetivamente no WhatsApp? Você precisa ser muito específico. Quanto mais específico, mais clareza essa ferramenta vai te trazer. Então, por exemplo, você estava no WhatsApp, mas você estava fazendo uma venda no WhatsApp? Você estava no WhatsApp, mas você estava vendo vídeo no WhatsApp? Ah, eu estava no Instagram. Ok, mas você estava fazendo um fechamento com um cliente no Instagram? Ah, Marjorie, eu estava no Instagram, mas estava só correndo lá o feed. Então seja o mais específico possível. Exemplo, 11 horas da manhã despertou seu celular. Você coloca lá, reunião. Ok, mas não é só reunião. Você vai colocar reunião com o José. E o que vocês... quanto tempo demorou essa reunião e o que vocês conversaram nessa reunião? Porque eu não sei vocês, mas eu já vi reunião de 15 minutos ser extremamente produtiva e reunião de 15 minutos não ser nada produtiva. Então, assim, quanto mais clareza, colocar um pouquinho do assunto, com quem você estava falando ali, melhor. Por quê? Porque depois vai rolar uma avaliação disso tudo. Então, quanto mais específico, melhor. E como que vai funcionar? Você tem 7 dias na semana. Você vai fazer 2 vezes na semana. Então, essa semana você vai pegar 2 dias da sua semana, de preferência. Dias que você tenha bastante tarefas, assim, realmente para realizar um dia normal de trabalho, um dia normal na sua vida, certo? Menos sábado e domingo, porque não vai fazer sentido você avaliar a sua produtividade no sábado e no domingo, a não ser que você trabalhe no sábado e no domingo. Então, precisa ser dias que você aí tá trabalhando principalmente. Você vai fazer 2 dias nessa semana. Agora, eu quero que você comece a se questionar. Lembra das minhas 2 mentoradas? Uma que estava na porta da loja do cliente e perdeu o horário. A outra que foi dormir, deu um beijinho ao marido e ficou horas e horas jogando no celular. Você já parou para se perguntar o que elas estavam perdendo com essa improdutividade, com essas distrações? Talvez vendas, talvez dinheiro, talvez tempo de qualidade com a pessoa que ama, talvez tempo em família. Então, o que eu quero que você avalie nesse primeiro momento é exatamente isso. O que pode estar roubando a sua produtividade, certo? E principalmente, trazer clareza, trazer consciência. Por quê? Então, o que eu quero que você avalie nesse primeiro momento é exatamente o que você vem perdendo sendo improdutivo. Marjorie, e como que eu vou fazer essa avaliação? Quero que você, então, agora anote aí alguns conceitos que eu vou te passar. Por quê? Você fez a ferramenta no primeiro dia, você vai avaliar a ferramenta no primeiro dia. Você vai deixar passar aí 1, 2 dias, certo? E vai fazer de novo essa ferramenta. Vai fazer de novo com a folha A4, do mesmo jeitinho. O horário que acorda, 15 minutos coloca o celular despertar, a cada 15 minutos coloca o celular despertar e anota bem especificamente
todo o seu dia, até a hora que você vai dormir. Então você fez, vamos supor, numa segunda-feira. Você passa terça, passa quarta e faz na quinta, certo? Na segunda-feira você fez a ferramenta, na terça você já avalia ela. Fez na quinta-feira a ferramenta, na sexta-feira já avalia ela. Quais são os critérios de avaliação? Já anota aí que eu vou te passar eles nesse momento. Primeiro critério: urgência. O que são tarefas urgentes? São aquelas tarefas que dependem só de você. Você precisa fazer e você precisa parar tudo naquele momento para fazer essas tarefas. São tarefas que aparecem e você não consegue delegar, você não consegue marcar para depois, você precisa parar tudo que você está fazendo ali na sua agenda naquele momento e você precisa apagar incêndio. Isso são tarefas urgentes. E como você vai fazer? Você vai pegar uma caneta marca-texto cor-de-rosa e você vai grifar dentro das atividades que você fez durante o seu dia. O que você avalia que você realmente estava apagando incêndio? Aquilo que surgiu, aquelas coisas tipo, nossa, eu tinha que ter feito isso antes e eu acabei não fazendo, se tornou urgente. É de cor de rosa que você vai grifar, ó, chum, fora, fora. Todo, do horário até o ponto final da frase, você vai grifar, então, de cor-de-rosa as tarefas urgentes. Depois disso, você vai pegar o conceito de tarefas importantes. As tarefas importantes são aquelas que aparecem e que você e só você pode resolver, certo? Só que não são urgentes. Você não precisa parar toda a sua agenda, parar tudo que você está fazendo para resolver essas tarefas nesse momento. Você consegue agendar ou para ao longo do dia ou para ao longo da semana, mas você consegue agendar essas tarefas. E o que você vai fazer? Você vai olhar para os 2 dias, certo? Primeiro um, depois o outro, que você fez a ferramenta e você vai pegar a caneta de cor verdinha e você vai lá e você vai grifar fora cada uma das tarefas que são importantes. Lembrando que tarefas urgentes só você pode fazer e precisa ser naquela hora. Tarefas importantes só você pode fazer, mas elas podem ser agendadas. Yes? Já vou trazer mais exemplos aqui. Depois disso, você vai fazer o quê? Você vai trazer, eu vou trazer aqui para você nesse momento. Depois disso, você vai fazer o quê? Você vai grifar, certo? As tarefas que são o quê? Delegáveis. E você vai pegar a caneta azul e você vai grifar as tarefas delegáveis fora. O que são tarefas delegáveis? São tarefas que não dependem de você, que não são só você que precisa resolver e elas podem ser agendadas, você pode passar para alguém essas tarefas para serem feitas. E o importante quando a gente fala de tarefas delegáveis é o quê? A gente entender que existem alguns pontos para eu delegar uma tarefa. Primeiro, eu preciso me certificar de que a pessoa que eu estou delegando, ela tem capacidades de realizar essa tarefa. Segundo, eu preciso ser extremamente assertiva na minha comunicação, porque eu preciso delegar e eu preciso cobrar. Terceiro, Marjorie, mas quando que eu sei que é exatamente o momento certo de eu começar a delegar, talvez para uma secretária, enfim, qual é o momento para eu começar a delegar tarefas para as pessoas, contratar pessoas e delegar tarefas? Você precisa fazer um cálculo. Que cálculo é esse? O cálculo da sua hora. Quanto custa a sua hora de tempo, dinheiro e energia? Quanto custa a hora dessa pessoa? Em quanto tempo ela faz? E quanto custa financeiramente, em dinheiro mesmo, o tempo dessa pessoa? Quando você bater as duas coisas, talvez você comece a perceber o quê? Que tem tarefas que hoje você faz que vale muito a pena delegar. Certo? Vou trazer aqui alguns exemplos. Gente, por exemplo, na minha casa já fazem longos, nossa, mais de 10 anos, mais de 15 anos que eu tenho uma pessoa que me ajuda no serviço doméstico, a minha secretária do lar. Por quê? Porque quando eu coloco na ponta do lápis o tempo que eu demoro, a energia que eu demando, o quanto custa a minha hora, fica nítido para mim que vale muito mais a pena eu pagar alguém para cuidar do lar para mim. E daí o que acontece? Eu tenho uma mentorada que quando ela passou por essa ferramenta, ela disse assim, Marjorie do céu, eu achei primeiro de tudo super chatinha, bem que nem você falou, fazer a ferramenta. Mas ela me trouxe tanta clareza, sabe por quê? Porque eu percebi que eu estava fazendo o trabalho da minha secretária. Ou seja, eu pagava a secretária, mas eu não delegava o que era para a secretária fazer, e eu estava fazendo o trabalho dela. Olha a importância dessa ferramenta, certo? Voltando aqui um pouquinho para falar das
das tarefas urgentes e das tarefas importantes. Vamos supor que você está indo para uma reunião e você tá, tipo assim, no laço do horário. A reunião às 9, são 10 para as 9, você tá no caminho e o pneu fura. Esse imprevisto, vamos dizer assim, ele é um imprevisto que você consegue agendar a troca do pneu? Ou você não consegue agendar a troca do pneu? Possivelmente você não consegue. Você precisa o quê? De urgência naquilo ali. Você precisa parar o que você tá fazendo, ligar, reagendar a reunião ou dizer que você vai se atrasar e arrumar o pneu na hora. Possivelmente você vai chamar alguém, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Fica muito claro que essa tarefa é uma tarefa urgente. Ela apareceu para mim, uma demanda que apareceu para mim, que não estava sob meu controle, mas que eu preciso parar o que eu tô fazendo para arrumar isso nesse momento. Porque senão eu não chego nem na reunião, nem em lugar nenhum com o carro com o pneu furado. Só que vamos supor que você está indo para a mesma reunião, são 10 para as 9. E você escuta um barulho no carro, um barulhinho, trum, 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 trum. E naquele momento você diz assim, caramba, eu preciso ver o que está acontecendo no carro. Então essa tarefa, ela passa a ser uma tarefa o quê? Importante, ela não é algo que você precise parar naquela hora, certo? Para fazer, ver aquele barulho, da onde vem e o que é. Mas você sabe que durante o dia ou ao longo daquela semana, essa tarefa precisa ser feita porque ela é importante. E se eu não faço algo importante, esse algo importante se torna urgente. Cada vez que eu não faço algo importante, gente, pega essa chave aqui, porque isso aqui é muito importante, tá? E daí eu tenho várias pessoas que chegam até mim dizendo assim, Marjorie, pelo amor de Deus, parece que eu vivo numa vida de fazer, que não me leva pra lugar nenhum. Parece, de verdade, que eu tô vivendo pra apagar incêndio e eu não sei mais o que fazer. O que essa pessoa tá dizendo? Eu não consigo fazer as coisas importantes e eu vivo fazendo o que é delegável, o que é desnecessário e o que é urgente. Ou seja, quando você não faz o que é importante para você, para sua vida, para suas metas, você acaba fazendo o quê? Um monte de coisa desnecessária. Você acaba fazendo um monte de coisa que você poderia delegar e principalmente você vive para apagar incêndio. Quanto mais coisas importantes você fizer, menos incêndio você vai apagar. Quanto mais coisas importantes você fizer, menos tempo você vai ter para fazer coisas que você pode delegar ou coisas até desnecessárias. E o que vai acontecer? Quando você perceber que na sua lista ali, na sua folha A4, tem coisas desnecessárias, tipo, nossa, isso aqui eu não precisava estar fazendo nesse momento, tipo, jogando no celular, ou enfim, o que for, jogando papo fora, falando mal da vida de alguém, não importa. Quando você perceber, você vai pintar de amarelinho. Yes? Ficou claro isso? Então, ó, tarefas urgentes só dependem de mim. Eu preciso parar tudo para fazer na hora. Rosinha. Tarefas importantes dependem de mim, mas eu posso agendar. Verdinho, tarefas delegáveis, lembrando que existe o tempo aí, né? O cálculo de tempo, energia e dinheiro. É importante que você faça esse cálculo com bastante consciência, que é para você não atropelar nem as suas condições financeiras e também não ficar muito tempo fazendo algo que você poderia já ter delegado há algum tempo. Combinado? Você vai fazer e vai circular, vai grifar de azulzinho. E as tarefas, aquelas que você não precisa fazer, que não são delegáveis, que não faz sentido nenhum, que realmente tomam o seu tempo e faz com que você não faça aquilo que é prioridade, aquilo que é importante, você vai grifar de amarelinho. Eu acredito, sinceramente, que um dos maiores benefícios de fazer essa ferramenta é essa clareza que ela traz, essa consciência do que eu venho, de que forma eu venho ocupando o meu tempo, certo? E é isso que eu quero que você traga nesse momento. O que vem roubando a sua produtividade? Quais são as coisas que você vem dando prioridade? Elas são realmente importantes? Elas realmente são prioridades? O quanto que você vem apagando o incêndio hoje? São todas análises que você precisa fazer nesse momento. E o maior benefício é essa clareza que ela traz. Por quê? Porque a partir da clareza, a partir da consciência, você consegue o quê? Tomar ações, atitudes. E esse é o meu convite para você. A partir de agora, o que você vai fazer? Você vai
olhar qual foi a cor que mais se coloriu na sua folha, qual foi a cor que mais apareceu na sua folha. Será que hoje você vem sendo produtivo mais que improdutivo? Ou será que você vem sendo mais improdutivo, menos produtivo? Você vai fazer toda essa relação agora, é uma coisa de sinceridade, de verdade com você mesmo, de verdade com o seu dia a dia. E o meu convite é que domingo é dia de fazer agenda, é ou não é? Quem me conhece sabe que a semana começa no domingo, a organização, o planejamento, a agenda, a execução da semana, ela começa no domingo. Então, o que você vai fazer? No próximo domingo, depois de você aplicar essa ferramenta, você vai trazer realmente mais clareza para as suas ações, você vai agendar tudo, você vai colocar aquilo que faz sentido, aquilo que realmente é prioridade na agenda, para que você execute a sua semana de forma mais produtiva, eliminando coisas que fazem com que você não seja produtivo e dando realmente atenção às coisas que são prioridade. Por quê? Porque você acelera o ritmo e aí sim você vai ter a sensação de estar se tornando uma pessoa mais produtiva. Gente, é incrível demais. E eu quero que você, depois que você finalize o primeiro dia, que você celebre mesmo. Uau, que top! Uau, uau, uau! Eu consegui! Por quê? É muito importante para o nosso cérebro que a gente tenha essas micro celebrações, vamos dizer assim. Ele precisa entender que eu tô alcançando micro resultados. Para quê? Para que eu me sinta motivada a continuar nessa jornada. Então celebra mesmo. Por aqui eu tenho uma dancinha da celebração. Sempre que acontece alguma coisa boa, eu faço aqui com a minha filha, animadona, pará, pá. É muito importante que você celebre. E daqui eu tenho 2 dicas super importantes para você. Primeiro, quando você for fazer a sua agenda no domingo, lembre de colocar, tanto para deslocamento quanto para cada uma das tarefas, o tempo adequado. Se você não é bom em calcular tempo, eu vou te falar que pensa aí quanto de tempo você demora para fazer uma tarefa específica, uma atividade específica. Você vai colocar 25% a mais do tempo. Então, calcula o tempo e já faz esse cálculo de 25% a mais do tempo. Normalmente, quando a gente ultrapassa o tempo das tarefas, é porque a gente está colocando um tempo curto demais. Então, a gente fica subestimando o quanto de tempo a gente consegue realizar aquela tarefa. Coloca essa margem aí de 25% a mais e depois me diz se funciona. Normalmente, é bingo. Funciona muito bem. E a segunda dica é, quando você for olhar para imprevistos, para as tarefas que surgem, é importante que você sempre se faça 2 perguntas. Só eu posso fazer? Precisa ser agora? Se a resposta for sim para as 2, sim e sim, se a resposta for sim e sim para as 2, isso significa que é uma tarefa que é urgente, ou seja, você para tudo e corre fazer. Você se fizer a pergunta, só eu posso fazer? Precisa ser agora? E a resposta for sim e não, isso significa que você vai agendar essa tarefa. Ou seja, você vai pegar ali, a sua agenda e você vai colocar num tempo específico, num horário específico, ao longo do dia ou ao longo da semana para realizar. Se você se pergunta, só eu posso fazer? E a resposta é não, isso precisa ser feito agora? Sim. O que significa? Essa tarefa, ela é o quê? Delegável, junto com aquele cálculo que eu já te ensinei a fazer, ok? Se você coloca aqui, se você se faz as 2 perguntas, só eu posso fazer? A resposta é não. Precisa ser agora? Não. Você precisa ver se essa tarefa ela é delegável, que pode ser agendada, ou se realmente é algo desnecessário, que não precisa ser feito nem por você, nem por ninguém. Yes, uau, bom demais, diz pra mim, muita clareza por aí? Eu quero que você me conte como foi colocar toda essa ferramenta, toda essa aula aqui nossa em prática, certo? Porque fica muito claro, depois que você aplica toda essa ferramenta, traz toda essa clareza, quais são as ações que você precisa tomar. Inclusive, depois que você fizer aplicar essa ferramenta, é importante que você tome decisões. Ok? Lembrando que decisão sempre começa com eu irei. Eu irei fazer tal coisa. Eu irei comprar tal coisa. Eu irei mais verbo. Então a decisão ela é eu irei mais um verbo. Verbos são palavras que terminam com ar, ir, or, ur. Marjorie, que coisa mais óbvia. Pois é, quando a gente está falando de humano para humano, o óbvio precisa ser dito. Então, a clareza
na comunicação, ela faz com que a comunicação seja mais assertiva. E assim precisa ser, inclusive, na hora de delegar algo. Então, quando você for tomar uma decisão, você sempre vai começar com eu irei, mais um verbo. E em seguida, você vai colocar a data completa. Como assim a data completa? Data completa, dia, mês e ano. Por qual razão isso? Porque o nosso cérebro, ele não consegue entender amanhã como uma linha de chegada. E quando eu coloco uma data específica, ele consegue entender como uma linha de chegada. E ele vai trabalhar a seu favor para romper essa linha de chegada. Gente, ficou claro? A gente vai ter uma aula mais profunda sobre isso, sobre verbos mais pra frente. Então fica ligado aqui, já ativa o sininho, curte aqui esse vídeo, compartilha com quem precisa estar aqui com a gente, para quem precisa ter acesso a esse conhecimento. E lembra sempre que nós somos feitos para transbordar. Se você tem conhecimento hoje, você precisa transbordar também na vida das pessoas. Nós somos feitos para ser rio. Deus nos criou para ser rio e não lagoa, não água parada. Então é isso aí, bora fluir, compartilha com quem precisa estar aqui com a gente nesse vídeo, no próximo vídeo, e a gente se encontra. Beijos!